Hi everyone, welcome. Let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? A aula de hoje vai ser sobre o simple present e a gente vai aprender tudo sobre ele, tanto nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então fica até o final, porque também vai ter uma curiosidade lá no finalzinho. E já vai deixando o gostei para mim, até para atingir mais pessoas. Comenta aí o que você achou, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que o simple present é o tempo verbal que se refere ao presente. Então, vem a perguntinha, para que serve o simple present? O simple present, ele é empregado para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano, ou seja, descrever sua rotina, a frequência com que faz algo e os seus hábitos, retratar fatos e verdades, especificar características físicas ou emocionais e contar histórias e acontecimentos. Então vamos de exemplo. My father is tall. Meu pai é alto. Veja aí que é um exemplo de frase no simple present, aonde alguém está especificando uma característica física do seu pai. Então, my father is tall. Meu pai é alto. Outro exemplo. I sleep at 10 p.m. every day. Eu durmo às 10 da noite todo dia. Isso é uma rotina minha, né? Eu estou especificando algo da minha rotina. Então, I sleep at 10 p.m. every day. Eu durmo às 10 da noite todo dia. É um exemplo de frase no simple present. The sun rises in the east and sets in the west. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Isso daí já é um exemplo de frase no simple present, aonde está especificando uma verdade, um fato. Aí vem a perguntinha que interessa essa aula. Como conjugar um verbo no simple present? Bom, primeiro vamos começar explicando como que conjuga nas frases afirmativas. Antes disso, a gente tem que saber que na língua inglesa, os verbos no infinitivo, ou seja, os verbos que estão em sua forma original, sem qualquer conjugação verbal, são formados pela partícula to mais o verbo. Exemplo, como que é o verbo fazer em inglês em sua forma original, sem conjugação nenhuma? É to do. To do é fazer. To go. To go é o verbo em sua forma original, sem qualquer conjugação, e significa ir. Então, to go, ir. To teach quer dizer ensinar. To play quer dizer jogar. Todos esses verbos estão no infinitivo, ou seja, estão em sua forma original, sem qualquer conjugação verbal. Veja que eles utilizam a partícula to seguida do verbo. Esse é o verbo no infinitivo. Então, aprendido isso, vamos continuar. Para conjugar um verbo no simple present em uma frase afirmativa, basta usá-lo no infinitivo sem o to. Isso quando os pronomes forem I, you, we, they. O verbo só será conjugado na terceira pessoa do singular em uma frase afirmativa no simple present, devendo-se acrescentar ao final do verbo o s, es ou ies. Então, quando os pronomes forem he, she, it, que são na terceira pessoa do singular, já precisará ser conjugado o verbo. Mas isso eu explico numa aula específica que eu já fiz aqui no canal sobre como conjugar um verbo na terceira pessoa do singular. O link está aí na descrição. E lá eu explico certinho quando que você deve acrescentar o S, o ES ou o IES. Então não deixem de conferir essa aula depois desse vídeo para você aprender certinho como que conjuga esses verbos aí na terceira pessoa do singular. Mas continuando. Então, como que fica a fórmula para o simple present na afirmativa? A fórmula da frase vai ficar o seguinte: é o sujeito mais o verbo principal mais o complemento. Então, lembrando que quando os pronomes forem I, you, we, they, você utiliza o verbo em sua forma infinitiva sem o to. Isso no simple present na afirmativa. Vamos de exemplo? You like ice cream. Você gosta de sorvete? Veja aí que eu usei o you. Então, nesse caso, eu não vou conjugar o verbo. You like ice cream. You é o sujeito, like é o verbo, ice cream é um complemento. Aí eu utilizei o verbo to like, que quer dizer gostar. Vejam aí que eu tirei o to e ficou em sua forma infinitiva. You like ice cream. Você gosta de sorvete? Outro exemplo. They hate soccer. Eles odeiam futebol. Como é o pronome they, então eu não vou conjugar o verbo. Eu vou colocar em sua forma infinitiva sem o to.
They hate soccer. They é o sujeito, hate é o verbo, soccer é o complemento. Aqui eu utilizei o verbo to hate, que quer dizer odiar. Como o pronome é o they, o que eu fiz? Eu tirei o to e coloquei o verbo em sua forma infinitiva na frase. They hate soccer. Eles odeiam futebol. E quando é o pronome he, she, it? Lembre-se que você já vai ter que conjugar o verbo. Você vai ter que acrescentar ao final do verbo o S, ES ou o IES, dependendo de cada verbo. Mas isso eu explico melhor naquela aulinha que eu mencionei. Isso no simple present, na afirmativa. Então, vamos de exemplo. She studies every day. Ela estuda todo dia. Veja aí que o verbo que eu utilizei é to study, que quer dizer estudar. Quem assistiu a aula sabe que quando o verbo termina em consoante seguida de y, eu vou tirar o y e acrescentar es no final, para conjugá-lo na terceira pessoa do singular. Então, she é um pronome na terceira pessoa do singular, studies é o verbo conjugado, every day é o complemento. Então, she studies every day. Ela estuda todo dia. Outro exemplo, he travels every vacation. Ele viaja todas as férias. Aqui eu utilizei o verbo to travel, viajar. E como eu usei o pronome he, que é na terceira pessoa do singular, eu tive de acrescentar o szinho no final, porque eu tive de conjugar esse verbo. Então, he travels every vacation. Ele viaja todas as férias. Mas atenção, os verbos to be e to have são irregulares, portanto, a sua conjugação difere dos demais. To be, a gente já teve uma aula específica no canal sobre isso, inclusive o link está na descrição. Ele quer dizer ser ou estar. As flexões do verbo to be no presente são am, is e are. Ele é um verbo irregular. Então, quando o pronome for I, você vai usar am. Quando o pronome for he, she, it, você vai usar is. E quando for you, we, they, você vai usar are. Exemplo, I am a student. Eu sou um aluno. You are a doctor. Você é um médico. He is famous. Ele é famoso. Outro exemplo de verbo irregular. To have, que quer dizer ter. Utiliza-se has para se referir à terceira pessoa do singular. Nos demais casos, utiliza-se have. Então, to have, por ser um verbo irregular, quando você for conjugar ele na terceira pessoa do singular, você vai usar has. Já nas demais, você utiliza o verbo na sua forma original, have. Exemplo, I have a blue pen. Eu tenho uma caneta azul. He has a blue pen. Ele tem uma caneta azul. We have a blue pen. Nós temos uma caneta azul. Veja aí que quando os pronomes são I, you, we, they, eu utilizo have. Já quando é he, she, it, eu utilizo has. Então, I have, he has, we have. Bom, a gente acabou de estudar como usar o simple present em uma frase afirmativa. E agora vamos começar a estudar como que utiliza o simple present em uma frase negativa. Bom, antes disso, a gente tem que aprender sobre os verbos auxiliares do e does. Na língua inglesa, do e does são flexões do verbo to do, que quer dizer fazer, e possuem duas funções. A primeira função é ser o verbo principal to do, fazer, e a segunda função de do e does é ser um verbo auxiliar. Então, vamos começar com a primeira função de do e does como verbo principal to do. A gente sabe que to do significa fazer, mas qual é a diferença então entre do e does? Quem assistiu a minha aulinha sobre como conjugar um verbo na terceira pessoa do singular sabe que quando o verbo termina com a letra O, deve-se acrescentar no final do verbo ES para conjugá-lo na terceira pessoa do singular. Então, o does nada mais é que o verbo do conjugado na terceira pessoa do singular. Veja aí que a sua forma original to do é do, certo? Para conjugá-lo na terceira pessoa do singular, eu vou ter que acrescentar o ES no final, porque do termina com O. E cai lá na regrinha, né, ortográfica. Então, do mais es fica does. Does. Então, o does nada mais é que o verbo flexionado na terceira pessoa do singular. Então, o do e does são a mesma coisa. Só que o do é usado para se referir aos pronomes I, you, we, they. E o does é usado para se referir aos pronomes he, she, it, na terceira pessoa do singular. A diferença é essa, no demais eles são a mesma coisa. Vamos de exemplo. I do my homework every day. Eu faço meu dever de casa todo dia.
He does his homework every day. Ele faz o seu dever de casa todo dia. Veja aí que eu estou usando do e o does como verbo principal, ou seja, eu faço. Do quer dizer fazer. He does, ele faz. Então, quando é na primeira pessoa, eu uso I do. Na terceira pessoa do singular, eu uso does. He does. Agora, vamos aprender o do e o does como verbo auxiliar, que é na sua segunda função. Eles são usados para fazer perguntas e para formular uma frase negativa no simple present. E quando do e does estão como verbos auxiliares, eles não possuem um significado específico. Então, quando eles estão como verbo auxiliar, eles não significam fazer. Eles meio que não têm um significado. Então, para formular uma frase negativa no simple present, necessariamente terá que ser usado o verbo auxiliar mais o not. Então, você vai ter que usar ou o do not, dependendo da frase, ou o does not, antes do verbo principal. Lembrando que o do not é usado quando os pronomes forem I, you, we, they, e o does not é usado na terceira pessoa do singular, he, she, it. Então, vamos para a formulazinha do simple present na negativa. Você vai usar o sujeito, mais verbo auxiliar, mais not, mais verbo principal, mais complemento. Lembrando que o verbo auxiliar é o do e o does. Exemplo, I do not watch TV all day. Eu não assisto TV o dia todo. Aí, I é o sujeito, do é o verbo auxiliar, mais o not, mais watch, que é o verbo principal, TV all day é o complemento. Já na terceira pessoa do singular, he does not watch TV all day. Como eu usei na terceira pessoa do singular, eu já vou usar o verbo auxiliar does. He does not watch TV all day. Ele não assiste TV o dia todo. Atenção, na forma negativa do simple present, o verbo que sucede o do not ou o does not sempre será usado no infinitivo sem o to. Então, lembra que lá na frase afirmativa, na terceira pessoa do singular, você tem que conjugar o verbo principal, certo? Acrescentando o S, ES ou IES. Já quando é na frase negativa, você não vai conjugar o verbo principal, ele vai permanecer na sua forma original sem o to. Por exemplo aqui, he does not watch TV all day. Ele não assiste TV o dia todo. Veja aí que watch está na sua forma infinitiva sem o to. E isso faz até lógica, porque o verbo auxiliar does já está flexionado na terceira pessoa. Então, a gente já sabe que você está se referindo à terceira pessoa do singular. Portanto, você não tem que flexionar o verbo principal que o sucede. Então, você não vai falar he does not watch TV all day. Isso está errado, você não vai usar isso. O correto é dizer he does not watch TV all day. Ele não assiste TV o dia todo. Watch na sua forma original, mesmo sendo na terceira pessoa do singular. Outro exemplo. She does not do her homework every day. Veja aí que eu estou usando o do tanto como verbo auxiliar, tanto como verbo principal, porque eu usei o does not e o do, certo? She does not do her homework every day. Ela não faz tarefa de casa todo dia. Does not tá como verbo auxiliar e do tá como verbo principal, que significa fazer. Veja aí que o do está na sua forma infinitiva sem o to. She does not do her homework every day. Importante, no inglês existe a forma contraída de do not e does not. Do not também pode ser don't. Então, don't nada mais é do que uma forma contraída ou abreviada de do not. Então, do not e don't é a mesma coisa. Does not e doesn't são a mesma coisa. Doesn't nada mais é do que uma forma contraída ou abreviada de does not. Então, você pode ver em frases ou do not ou don't, que é a mesma coisa, ou does not ou doesn't, que é a mesma coisa. Exemplo, I don't watch TV all day. Eu não assisto TV o dia todo. É a mesma coisa que I do not watch TV all day. Outro exemplo, he doesn't watch TV all day. Ele não assiste TV o dia todo. É a mesma coisa que he does not watch TV all day. Você pode usar ou um ou outro. She doesn't do her homework every day. Ela não faz tarefa de casa todo dia. She doesn't do. Ou você pode falar she does not do her homework every day. É a mesma coisa. Bom, a gente acabou de aprender como usar o simple present na frase negativa. E agora vamos para a última, que é na frase interrogativa.
Na frase interrogativa, para fazer perguntas, você também deve utilizar o verbo auxiliar do e does. Lembra que eu falei que o do e does como verbos auxiliares, eles são usados para fazer perguntas e para formular uma frase negativa no simple present. Lembrando que o do, ele é usado quando for utilizar os pronomes I, you, we, they, e o does é usado na terceira pessoa do singular, he, she, it. Então, vamos aqui para a fórmula do Simple Present na interrogativa. Como que você faz uma pergunta no Simple Present? Você vai colocar o verbo auxiliar, o sujeito, o verbo principal e o complemento. Veja aí que o verbo auxiliar ele fica na frente do sujeito, numa frase interrogativa. O verbo auxiliar, lembrando que é o do ou does. Exemplo, do you eat pizza on Friday? Você come pizza na sexta-feira? O do é o verbo auxiliar, you é o sujeito, eat é o verbo principal, pizza on Friday é o complemento. Outro exemplo, does he eat pizza on Friday? Ele come pizza na sexta-feira. Veja aí que o does é o verbo auxiliar, o he é o sujeito, eat é o verbo principal, pizza on Friday é o complemento. Então, lembre-se que numa pergunta, você vai iniciar com os verbos auxiliares. Veja aí, do, does, inicia a pergunta com o verbo auxiliar. Mas atenção, na forma interrogativa do Simple Present, o verbo que sucede o do ou o does sempre será usado no infinitivo sem o to. Sim, é a mesma coisa que acontece lá nas frases negativas. Mesmo que se for na terceira pessoa do singular, você não vai conjugar o verbo principal. Até porque o does aí que ele inicia a pergunta, ele já está conjugado na terceira pessoa do singular, então você não vai conjugar o verbo principal. Vamos de exemplo? Does he eat pizza on Friday? Naquele exemplo lá que a gente deu. Ele come pizza na sexta-feira. Veja aí que o eat é o verbo principal. Eat quer dizer comer. Você usou ele na forma infinitiva sem o to. O verbo original eat é to eat, né, que quer dizer comer. Você tirou o to e usou o eat tão somente para fazer a pergunta. Does he eat pizza on Friday? Veja que você não colocou does he eats pizza on Friday. Não, você não vai conjugar mesmo quando for na terceira pessoa do singular. Você vai usar ele na sua forma original. Does he eat pizza on Friday? Ele come pizza na sexta-feira. Então, lembrem-se disso daí. Agora vem uma curiosidade. O do e does como verbos auxiliares, eles podem também ser usados em frases afirmativas e negativas para formular respostas curtas. Isso mesmo, vou dar um exemplo. Do you play soccer? Você joga futebol? Você pode simplesmente responder essa pergunta com yes, I do. Sim, eu jogo. Em vez de eu repetir yes, I play soccer, eu posso fazer uma resposta curta usando o verbo auxiliar do e does. Então, yes, I do. Sim, eu jogo. Quando eu uso I do, por exemplo, nesse caso, respondendo uma pergunta, eu estou dando a entender o quê? Sim, eu jogo futebol. Outro exemplo, agora na terceira pessoa do singular. Does he play soccer? Ele joga futebol? Você pode usar yes, he does. Como é na terceira pessoa do singular, eu vou usar o does. Yes, he does. Sim, ele joga. É uma resposta curta. E na negativa também dá para usar assim. Do you play soccer? Você joga futebol? Eu quero falar que não, eu não jogo. Você pode falar no, I don't. Não, eu não jogo. Ou você também pode falar no, I do not. Lembra que do not e don't é a mesma coisa. No, I don't ou no, I do not. E na terceira pessoa, na negativa. Does he play soccer? Ele joga futebol? No, he doesn't. Não, ele não joga. Ou no, he does not. É a mesma coisa. No, he doesn't ou no, he does not. Então é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pratique inglês sempre, não desista nunca, porque you can do it. Você consegue. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o gostei pra mim. Comenta o que você achou, compartilhe o vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Tchau, tchau. Bye, bye.